Seja muito bem-vindo ao podcast Empodera aí, Cris, episódio 43, o espaço onde histórias de verdade, trajetórias de impacto e conversas com propósito se encontram, se entrelaçam. Eu sou a Cris Silva, psicóloga, mentora estrategista de vendas e pitch, CEO da Cris Exclusive, e idealizadora de Network com Propósito, que é uma rodada de pitch que acontece mensalmente aqui em Marília. Então, se você, empresário, precisa ampliar sua carteira de cliente, fechar negócio, fechar parceria, você está convidado a participar da rodada de negócio, pitch de negócio, Network com Propósito. E antes da gente chamar esse convidado, que ele é surreal quadrado, eu quero fazer os meus agradecimentos aos meus parceiros, a Unimar EAD, educação que transforma trajetórias, transforma a vida, a Cris Exclusive, que há 23 anos, elevando a autoestima e bem-estar do casal, lavanderia Laveflex, tecnologia Wet Clean, que é lavagem a seco, que cuida das suas roupas sociais e roupas delicadas. O Boticário Marília, beleza com propósito em cada detalhe. Simone Primo, mentora de comunicação assertiva para empresários, para empresárias. E aos meus parceiros, o professor Henrique Nea de Maia, ele não está aqui presente, mas ele está presente aqui, ó, na minha mente, no meu coraçãozinho. E o nosso diretor técnico, o Marco César. E a você que vem acompanhando todos os nossos episódios, vocês mandam mensagem, vocês estão fazendo esse YouTube trabalhar pra gente. Eu fico feliz e peço que você ative o sininho pra você não perder nenhum episódio. Salve os episódios, compartilhe para todos os grupos. Grupo de vizinho, grupo de família, grupo de empresa, grupo de firma. Não tem o que compartilhar. Compartilhe coisa boa que vai enriquecer e vai transformar a vida dessa pessoa, viu? E a sua também, porque aqui a gente conecta histórias reais e a gente se aproxima. Cada vez que a gente troca, que a gente faz essa troca, a gente transforma e nos ajuda a trazer para nós a nossa melhor versão. E no episódio de hoje, prepare-se, vamos mergulhar na inspiradora jornada de um homem que transformou sua vocação em missão. Ele é superintendente geral da Santa Casa de Marília, enfermeiro de formação, mestre e doutor pela USP de Ribeirão Preto, fez MBA em gestão de pessoas e também em experiência do paciente. Com mais de 30 anos de dedicação à saúde pública, ele nos conduz aqui por bastidores que raramente vemos, onde a gestão se encontra com a empatia e a técnica caminha junto da humanidade. Prepare-se para um episódio que vai te fazer refletir sobre liderança, propósito e o verdadeiro sentido de cuidar. Seja muito bem-vinda, Márcio Mielo. Estou muito feliz, viu? Muito obrigado, Cris. Eu que agradeço o convite de poder estar aqui hoje falando com você, né, e para as pessoas que vão nos assistir depois, né, vão nos ouvir, para falar um pouquinho aí da minha trajetória, que caminho que eu faço, e acho que trazer um pouco disso que você apresenta, né? Como que um propósito ele faz uma transformação de vidas, né? Exato. É sobre isso que a gente vai falar. Ai, que maravilha! Então você já pega papel e caneta e você vai anotar, porque ele também vai te conduzir aí algumas pensamentos, alguns insights, porque ele fez algumas transições de carreira. Você fez, sim, né? Fiz. Fez várias, né? Pelo que eu vi aqui, fiz, né? Sim, isso é muito bom. Ô, Márcia, falando assim, ó, eu separei alguns eixos, né? E eu separei aqui origens e vocação, né? Eu gosto muito de puxar para esse lado humano, né? Lá atrás, na sua juventude, você se imaginava onde você está hoje, Márcio? Não, eu acho que não. A minha família é uma família simples, né? Eu fui criado na roça até os 14 anos, né? Então, eu tinha muito desejo de estudar, mas eu não sabia muito o que ia acontecer comigo lá na frente, né? Uhum. O desejo de cuidar das pessoas, isso era bem forte, né? Eu sempre tive muito próximo disso, mas ainda não sabia que caminho que eu ia seguir, né? Eu acho que depois dos 14 anos, quando eu vim para Marília estudar, fazer colegial, e aí comecei a trabalhar, é que eu comecei a ver essa possibilidade de transformar minha vida
em algo que fosse do ponto de vista profissional, algo que ajudasse a transformar a vida das pessoas. E foi aí que eu entrei no universo da saúde, né? Que eu comecei fazendo um curso de auxiliar de enfermagem, né? Eu sou enfermeiro hoje de formação, minha principal formação é enfermeiro. Mas eu fiz o curso de auxiliar, comecei a trabalhar como auxiliar, depois eu fui fazer faculdade, né? Eu sou formado pela FAMEMA e depois que eu fui me qualificando e me capacitando nas outras áreas de atuação. Eu acho que é lógico, né? Quando eu começo a fazer o curso de auxiliar, que foi a minha primeira experiência em saúde, ficou claro para mim que o que eu queria era cuidar de gente, né? E a partir dali eu não arredei mais o meu pé, né? Assim, fui seguindo nessa direção, fiz vários momentos de transição. Hoje eu estou numa área extremamente administrativa, educacional e administrativa, mas a questão do cuidar, ela sempre ficou muito forte para mim a partir de então. Foi lá que eu comecei o meu propósito, ele foi se fixando e que eu dei continuidade até os dias atuais. Então, podemos dizer que foi o dom, você começou com uma vocação, um dom ali, e aí você foi buscar competência e habilidade para sua atuação. Exatamente, você perguntou... Esse foi o caminho. Esse foi o caminho. Quando você fala de origem, eu fiquei lembrando aqui, a gente morava no sítio, né? E aí você não tinha assim, você brincava com as coisas que todo mundo brinca, né? Não tinha um acesso a grandes coisas, né? E o meu pai trabalhava, né? Na roça, e o meu pai vacinava gado, tinha tudo isso. E o meu pai tinha um estojo de vacina, que era uma seringa de vidro que ele vacinava o gado. Entendi. Era o meu brinquedo favorito, né? Uau. Então eu já tinha ali um Já pezinho na saúde. né? Então quando meu pai trabalhava, que estava só minha mãe em casa, ela deixava eu brincar com aquela seringa, com aquela injeção, né? Então injeção em laranja, injeção em mamão, mas sempre com essa coisa do aprendizado do ponto de vista aí da saúde, né? E a partir do momento que eu ingresso, né, na área da saúde, primeiro numa formação técnica e depois da graduação, a gente não para mais, né, Cris? Eu acho que esse é um grande diferencial quando você pensa, inclusive em propósito, né? Todas as áreas, eu estou falando especificamente da saúde, na qual eu me formei e eu me dediquei a maior parte da minha vida, mas hoje todas as profissões requerem um estudo intensivo, né, um aprofundamento na sua área de atuação. Então, a partir do momento, eu praticamente fiquei 1 ano só estudando e trabalhando enquanto eu fiz o curso de auxiliar de enfermagem. A partir do momento que eu entrei na graduação, eu não parei mais. Porque durante toda a graduação, você vai estudando, termina a graduação, você vai para o mercado de trabalho, aí o mercado de trabalho começa a exigir, ainda que naquela época, mais de 30 anos atrás, o nível de exigência não era tão alto quanto hoje. Tinham menos profissionais disponíveis no mercado. Mas mesmo assim, acho que essa é uma primeira dica que eu dou, né? As pessoas muitas vezes elas terminam a graduação, uma faculdade, elas já começam a trabalhar, querer enriquecer, guardar dinheiro e tal. E eu sempre destinei uma parte da minha renda para aplicar novamente em estudo. Entendi. Então sempre eu estava estudando, né? Que legal. Eu nunca parei de estudar porque é muito dinâmico o processo do aprendizado, né? E se você não fizer isso, ninguém vai fazer por você. Que bacana. Eu aproveitava, obviamente, muito do que tinha gratuitamente, mas há 30 anos atrás é diferente de hoje, que você abre uma tela, você faz uma pesquisa em inteligência artificial, você entra no YouTube, você tem um monte de informações. Eu tive que realmente ralar, ir atrás, então para isso eu tinha que fazer um investimento financeiro também. Acho que essa é uma dica importante. Então vamos refinar essa dica. Vamos lá. Tá. Temos a inteligência artificial, que ela tá ali, temos o Google, o Dr. Google, né? O que você diz para essa pessoa, esse jovem, essa jovem que está porque então, as pessoas que estão nos assistindo, nós estamos atingindo hoje, Márcio, as grandes cidades aqui da nossa região, Sim. as grandes cidades do Brasil e fora do Brasil. Nós estamos atingindo todo esse público. A retenção de que as pessoas estão assistindo o nosso episódio é de 53 minutos. Tá. Ou seja, elas estão realmente assistindo. Tá. Isso para nós é de muita valia Com certeza. ter essa validade que os números do YouTube nos dão. Então, para essa pessoa que de repente tem um filho, tem uma filha que está estudando, que pensa em ser um enfermeiro, pensa em entrar nesse universo aí da saúde, em meios às IAs, o que você orienta ela a fazer? Porque que nem sempre a IA, ela traz todo um conteúdo verídico. Tem muitas coisas que até ela precisa de mais recursos. O que você orienta esse pai, essa mãe ou esse profissional que está querendo seguir outra carreira? Eu acho que
de maneira geral, as tecnologias e a inteligência artificial, ela vem para ficar, né? Não tem como a gente negar isso. Então, é lógico que tudo isso nos ajuda. Pode então, dizer para eles ali. Quando você usa, por exemplo, um chat GPT, obviamente o chat GPT ele vai te trazer, eu estou dando exemplo do chat GPT, mas pode ser qualquer outra inteligência artificial. Ele vai te trazer uma série de respostas e ele te ajuda muito. Mas a gente tem que tomar cuidado porque isso vem pronto, né? Muitas vezes ele não vem completo, ele até pergunta lá no finalzinho, né? Deseja mais alguma informação? Você complementa e ele vai te trazendo. Ok, isso ajuda muito, mas só isso não é suficiente, porque você só dá parte da informação para a inteligência artificial construir o conhecimento para você é muito superficial. Muito raso, Muito raso. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, porque a inteligência artificial ela vem para complementar. Os bons livros, eles são fundamentais, né? A gente não pode deixar de ter alguns livros base dentro da nossa área de formação. A gente não pode deixar de ler artigos publicados em boas revistas científicas que foram produzidas com ciência por pesquisadores que testaram e que validaram aquelas hipóteses e aquelas possibilidades de enfrentamento. Eu acho que isso já ajuda muito. Tá? E, obviamente, além disso, a troca, né, Cris, é muito importante, porque a inteligência artificial, ela me traz uma coisa pronta, ok. Sim. Mas discutir com o professor, discutir, quando eu digo discutir, é no sentido de aprendizado, discutir com o professor, discutir com um colega, fazer grupos de estudo, ver a opinião do outro, o que o outro entendeu, o que o outro compreendeu, isso é fundamental para você solidificar o seu conhecimento. Perfeito. Porque é isso que permite você fazer uma análise crítica de tudo que a inteligência artificial te trouxe. Opa, vamos testar isso aqui. Vamos ver o que um livro base traz. Vamos ver o que os novos artigos científicos produzidos eles trazem. Vamos ver com o meu professor que é experiente, que já está tanto tempo na prática, o que ele me diz sobre esse assunto. Então, uma coisa por si só, ela não substitui a outra. Perfeito, né? Perfeito. Gostei muito disso, porque as pessoas elas estão tão sucumbidas de usar só o chat GPT e elas estão se perdendo. Então é bom ela pegar essa sua dica aí. E acho que tem um outro aspecto, Cris, que eu gostaria de ressaltar, é que na inteligência artificial, ela não te contradiz. Exatamente, não. Ela não te contradiz. Então, quando ela me responde as coisas que eu quero, eu entro num processo onde eu aceito menos frustração. Eu não aceito não, né? Tudo que eu estou perguntando ele está me dando. Então é diferente de eu discutir um tema com você e você fala assim, não, Márcia, eu acho que isso não é bem assim. Vamos ver isso daqui, vamos discutir. Exatamente. E aí você traz um referencial, você traz uma literatura, você traz um conhecimento que você tem prévio e a gente começa a discutir. É diferente. Se eu lido aqui, ó, só com a técnica, com a tecnologia e com a inteligência artificial, os processos de avaliação ficam frágeis. Então, o que acontece? A hora que alguém me contradiz ou me contrapõe, o conflito está instalado. Está instalado. Isso a inteligência artificial não te ensina. Não te ensina. Pegou essa dica aí? Gostei. Então é importante. Vou usar esse argumento agora aí nas minhas falas. Isso é muito interessante, muito porque a inteligência, pode ser que em algum momento a gente chegue lá, né? Mas hoje a inteligência artificial ainda não substitui as relações, né? Os comportamentos, os fenômenos, as atitudes. Então ela me ajuda e eu tenho que explorar essa inteligência artificial para que ela seja positiva para mim, né? Mas que eu consiga desenvolver também outras habilidades e atitudes. De repente a inteligência artificial ela me ajuda com algum conhecimento, com muito conhecimento, mas a habilidade e atitude ela é um pouquinho mais difícil quando você não tem o outro para compartilhar e para dividir. Né? Ter a perspectiva diferente é o que soma o todo, né? Por isso que assim, né, você perguntou, né, o que a gente fala para esse pai, para essa mãe? Olha, seu filho precisa estudar, tem que estar atento, mas ele também precisa se divertir, ele precisa ir ao cinema. Exatamente. Ele precisa namorar se ele quiser, ele precisa sair para ver um show. Então, quer dizer, é isso tudo que deixa a vida dele saudável. Senão ele também adoece só em cima do estudo, né? Exatamente. É muito importante a gente entender um pouco sobre isso. Né? Não, isso é ótimo. Todo esse calabouço de informações é muito importante que você trouxe, porque aí mostra que a tecnologia está ali para te ajudar, mas ela não pode fazer o seu papel. Exatamente. E quando a gente fala numa formação, né, pensando que alguém vai ter um propósito do ponto de vista pessoal, profissional, a gente também precisa compreender isso, né? No passado, a gente não queria que no passado recente até, a gente não queria que os filhos estivessem fora de casa.
né? A gente cria os filhos dentro de casa. Hoje a gente quer os filhos fora de casa. Eu digo isso no sentido assim, né? A tecnologia, ela assusta. Não é legal uma criança, um adolescente, um jovem só dentro do quarto estudando. Ele precisa ter vida social. Necessita, todos nós, viu? Exatamente. É saudável ter vida social, porque senão você vira uma máquina. Exatamente. Né? E a gente não pode ser essa máquina. Exatamente. Não. Nós somos seres humanos. E enquanto ser humano, a gente precisa ter momento de descanso. Exatamente. E de relaxamento. Relaxamento e das relações, né? Que são fundamentais para a gente sobreviver, né? Com pai, com mãe, com irmãos, com amigos. Tudo isso é super vida importante. Social é muito importante. Exatamente. Né? Vida social não pode se restringir a só uma rede social. Não, né? tem que ampliar. Isso é muito bom. Quando a gente dentro das nossas conversas e dentro de tudo que você, da sua trajetória, né? Liderança e gestão com propósito. O que você considera ser uma liderança que transforma de verdade, especialmente na saúde, que é um campo tão desafiador? Eu acho que um primeiro aspecto, Cris, eu falo isso da minha experiência de vida profissional, acho que uma primeira questão é você ter conhecimento, tá? Que a gente falou um pouquinho disso antes, né? Como que eu vou liderar se eu não tenho conhecimento? Então eu preciso me apropriar. Eu preciso me apropriar dentro da área que eu atuo, especificamente na saúde, então eu preciso me apropriar de coisas da saúde. Eu preciso me apropriar de metodologias e de técnicas de gestão, por exemplo. Né? Hoje eu estou na gestão, então eu penso isso. E a gente tem que ser motivador, inspirador daquele grupo que está ali trabalhando com a gente, né? Se a gente não pensar nisso, né? Quando a gente fala de inspirar, é para a pessoa poder enxergar que ela tem potencial, que ela tem condição de crescer, que ela pode galgar lugares melhores, melhores salários, melhores posições. Isso é extremamente inspirador. E motivar ela no sentido assim de ter um ambiente propício para isso, né? Tem um conceito que a gente usa bastante, que é a segurança psicológica. Né? Então a gente tem que proporcionar na equipe que a gente trabalha essa questão da segurança psicológica. É você poder falar para mim, por exemplo, que você não está concordando com alguma coisa, sem ter medo de uma retaliação. Então esse é um ambiente que é motivador, que é um ambiente que é inspirador, né? Eu sou, às vezes, meio pragmático com as coisas, né? Eu sou muito objetivo, muito prático. Às vezes as pessoas que trabalham comigo ainda brincam comigo. Nossa, hoje você estava bravo. Não, é que eu sou muito objetivo. Eu tento usar ao máximo o tempo que eu tenho de uma forma bastante prática. Então, às vezes, eu sou mais direto nas questões. Mas, vira e mexe, eu tenho que fazer esse exercício, olhar e falar assim, eu estou conseguindo motivar a minha equipe, eu estou conseguindo inspirar a minha equipe, eu estou sendo capaz de fazer com que essa equipe minha, ela se transforme. Isso é importante. Então, uma liderança transformadora, ela precisa ter conhecimento sobre aquilo que ela está liderando, ela precisa ter algumas estratégias de inspirar e de motivar as pessoas, e ela precisa gostar de pessoas, que hoje é difícil. Né? É desafiador. É desafiador. Por quê? Porque as pessoas são muito diferentes, né? Justamente porque a gente tem aí uma série de gerações, né? Você tem pessoas, hoje eu vejo no hospital, eu tenho pessoas com 20 anos trabalhando na área assistencial e eu tenho pessoas com 70 na área assistencial. Então esse de 20, ele tem uma rapidez muito grande com a tecnologia, o de 70 não. Tá? Exatamente. Só que o de 70 ele tem uma resiliência muito maior do que a de 20. Sim. O de 70 está trabalhando há 30, 40 anos na mesma função. O de 20, por situações mínimas, ele fala, eu estou indo embora, não trabalho mais aqui. Então, como que a gente faz isso? A gente tem que aprender a lidar com pessoas, né? E transformar o ambiente num ambiente que seja bastante propício. Para isso a gente precisa de planejamento. Para isso a gente pode e deve estabelecer metas. Não digo metas que adoecem o profissional, não. Mas você precisa ter metas para cumprir, para você saber se você está conseguindo um desenvolvimento adequado dentro daquilo que foi proposto. E uma outra coisa que eu acho que é muito importante, Cris, é ajudar a pessoa a se desenvolver enquanto pessoa. Né? Então, eu sempre coloco isso, né? Todas as oportunidades que a gente tem, às vezes alguém pede pra gente assim, eu quero sair porque eu quero fazer um curso sobre alguma coisa na linha da psicologia. Às vezes é alguém que não trabalha nessa área, não tem problema. Ela pode e deve ir.
Eu não vou dispensá-la do trabalho, mas ela pode ir, ela compensa isso depois, 1 hora, 2 horas por dia, até ela pagar essas horas. Mas eu estou possibilitando que ela tenha outras experiências e que isso possa ajudar a transformar a sua prática. Eu já tive críticas, por exemplo, de pessoas que eu inspirei, que eu ajudei, que depois a pessoa foi embora. Né? E alguém fala para mim, nossa, mas você ajudou, né, entre aspas, tanto essa pessoa. Eu falei, tomara que para onde ela vai, ela possa colocar em prática tudo que ela pôde aprender aqui, como profissional e como pessoa. E se um dia ela precisar, ela pode voltar, que as portas estarão abertas para ela. Então, essa liderança transformadora, ela precisa instigar, ela precisa motivar, né? Ela precisa reconhecer o outro, as dificuldades que o outro tem, né? E ajudá-lo a se desenvolver como pessoa e como profissional. Aí ela vai estar preparada para o mercado e para um propósito cada vez melhor. Isso, né? É muito bom. Isso é ótimo, porque vai muito dentro da sua essência, que é essa atuação do humanismo, né? De atuar olhando e enxergando o outro. Exatamente. Né? Isso é muito bom. Na área da saúde, eu tive inúmeras experiências, sabe? Com pessoas que, às vezes, elas não tinham o melhor desempenho técnico, tá? E aí outras pessoas do grupo cobravam. Olha, Márcio, né, eu enquanto líder, fulano não está fazendo a mesma entrega, né? Não está produzindo do mesmo jeito e tal. E aí a gente sempre tentava mostrar um pouco do que aquela pessoa tinha de potência e de dificuldade que ela tinha. Porque cada um, ele leva para o trabalho aquilo que ele é. Então essa história de que você vai trabalhar, você deixa o saquinho de problema lá na porta, isso não existe, né? Na prática não, na teoria é lindo falar, mas na prática... Então a pessoa vem trabalhar, ela tá com um filho doente, ela tá com um marido doente, né? Ela tá estourada no banco, ela tá com problema na faculdade, né? Ela tá com... Eu já tive situações, por exemplo, de funcionário com o filho preso, quer dizer, deve ser uma situação super desafiadora para essa pessoa. Como que a gente ajuda essa pessoa? Se a gente não fizer esse caminho de apoio, ela realmente vai se entregar. Isso é uma liderança transformadora, né? É de você trabalhar com as pessoas, valorizando o que elas têm de melhor, potencializando o que elas têm de melhor e ajudando elas a superarem aquilo que elas têm de fragilidade. E a gente entender que em alguns momentos eu vou ter que exigir menos daquela pessoa. Por quê? Porque ela está com uma dificuldade pontual muito grave, muito importante, né? E vai passar, vai melhorar. De alguma forma isso vai melhorar. Lá na frente o desempenho dela pode ser outro. Com certeza. Mas a gente precisa pensar dessa forma. Né? A gratidão é um exercício. Esse vai ser um sentimento que ela vai ter por você. Exatamente. A gratidão. E que vários que estão nos assistindo aí comecem a exercitar esse ensinamento que o Márcio acabou de falar. Porque as pessoas acham que ser líder é só cobrar. Exatamente. E aí você já está mostrando já que desse jeito pode funcionar para uns, mas que vai sair muitos mortos e feridos nessa situação. Com certeza. Então é melhor repaginar isso, rever esse conceito, porque o que você aplica, Márcio, é o que deveria acontecer na prática em muitas empresas. Exatamente. Eu vejo, por exemplo, assim, filho, né? Filho também é assim. Nossos filhos têm um monte de defeitos. Sim. Você imagina se a gente descartasse um filho cada vez que ele te desse uma dor de cabeça? Misericórdia. Quer dizer, você não ia ter filho, né? Você não ia... Não. Então a gente tem que pensar nisso. Eu sempre discuto isso com o pessoal, né? Acho que tem algumas coisas que talvez a gente não consiga superar. A questão da índole, do caráter, Sim. São coisas inegociáveis. Exatamente. Né? Mas muitas das pessoas que trabalham com a gente, elas precisam de outros tipos de apoio. Exatamente. Né? E é nessas horas que a gente pode ajudar e que a gente pode fortalecer. Eu já tive situações, por exemplo, de outras lideranças chegar para mim e falar, eu acho que fulano está fazendo tal coisa errada, mas eu vou pegar ele no pulo. Se for uma coisa de índole, de caráter, tem que pegar no pulo mesmo. Sim. Agora, se não... Você tem que abordar, você tem que falar, olha, não estou satisfeito com isso, não estou satisfeito com isso. Como que eu posso fazer para te ajudar? Exatamente. Só que isso dá trabalho, né, Cris? Conversar dá trabalho, né? E a maioria das pessoas não querem isso. Não querem, porque assim, quando você conversa, quando você vai exigir do outro, você tem que parar para ouvir. Exato. Parar para ouvir, e às vezes você vai ouvir até coisas que você não gosta. Exatamente. Né? Então, assim... Para mim, eu acho que a base de tudo tem que ser a conversa. Sem tudo. Sem dúvida. É o que a gente chama de escutativa, né? Exatamente. Escutar o que o outro está falando, mesmo que ele não esteja falando. Né? Às vezes aquele profissional que está aí trabalhando com você, que está sob a sua liderança, ele está calado, ele está batido,
ele tá pouco conversando, ele tá desatento ao que tá acontecendo. E aí, a hora que você chama para uma conversa, às vezes você chora junto. Exato. Desaba. Desaba. Às vezes, se você falar assim, ó, pro seu liderado, pra alguém do seu lado, falar assim, vem aqui, posso te dar um abraço? Nossa, a pessoa se desmonta. Porque isso já aconteceu comigo, já. Exatamente. Que legal, né? Então, ter essa leitura, que em alguns momentos a gente precisa ser mais firme. Sim. Precisa, não estou falando que isso não é uma utopia o que eu estou falando, Sim, né? né? Não estou vivendo num mundo... Tem que viver né? um equilíbrio, né? Isso. Não... Precisa de meta, muitas vezes. Precisa de limite, mas precisa de afeto, precisa de escuta, Exato. precisa de orientação. Aí sim você vai conseguindo transformar a equipe que trabalha com que você. coisa... Isso é muito bom, hein? Aprendeu? Notou isso aí? Anote, viu? E como que é para liderar em tempos de pressão, quando falta de recurso e a sobrecarga está muito alta? Como que é para ter esse equilíbrio aí? Acho que esse hoje é um grande desafio, né, Cris? Porque nós estamos lidando cada vez mais com aquilo que é complexo, né? Se a gente for pensar na saúde, né? Eu vou trazer para a saúde, mas é igual em outras áreas, né? Então, você vai tendo, por exemplo, um cuidado em saúde que vai ficando cada vez mais complexo. Você vai exigindo novas competências das pessoas e, às vezes, você não tem gente em número e qualificação suficiente, né? Do ponto de vista da qualificação, não tem jeito. Tem uma coisa que eu sempre coloco. A pessoa que chega para a gente, seja numa formação técnica ou no nível superior, ele vem com uma bagagem. Certo. A hora que ele chega ali com a gente tem que ajudar ele a continuar com essa bagagem, enchendo essa bagagem dele com mais coisas. Entendi. Então, não dá pra gente falar que um profissional de nível técnico, ele chega pronto pra gente. Entendi. Que um profissional de nível superior, ele chega pronto. A gente nunca vai estar pronto. Então, o trabalho, a instituição, ela tem o compromisso e a responsabilidade social de continuar esse processo educativo, com programas de capacitação e treinamento da empresa, seja na linha técnica, seja na linha comportamental, na linha humana. Isso é fundamental, porque aí sim nós vamos construindo esse futuro, né, essa carreira de uma maneira promissora, bem alicerçada, onde a pessoa ela vai ficando cada vez melhor. Entendi. Uma pessoa que tem, ela pode chegar de uma formação muito crua, né? É aquilo que eu falei, a pessoa também tem que ter esse interesse pela formação, mas ela chega de uma formação crua. Eu começo a desenvolvê-la tecnicamente, eu dou ferramentas para ela saber lidar com o conflito, com as relações humanas, ela começa a ser notada. E aí ela vai ter outras oportunidades. Às vezes ela é até roubada da gente, que faz parte, Sim, né? Mas ela está parte. indo para um lugar onde ela mereceu aquele lugar. Entendi. Né? Então acho que esse é um aspecto importante. O processo de formação ele continua para além da graduação, do curso técnico, da pós-graduação e assim por diante. E acho que a outra questão que você fez é como que a gente lida com o momento de tensão, né? Exatamente. O momento de tensão é o momento onde a gente define. Pode acontecer isso, né? Os trabalhos eles podem ser muito diferentes, mas é da gente junto com a equipe mostrar segurança, ajudar a equipe a pensar o que é prioridade, o que dá para fazer primeiro, o que dá para fazer segundo, o que dá para fazer depois. Certo. É buscar ajuda com pessoas que podem, com outras pessoas que podem nos ajudar naquele momento. Então isso tudo são algumas técnicas que a gente vai aprendendo, que a gente vai organizando. Quando eu falei para você, por exemplo, que a gente fala sobre essa questão de ajudar, da segurança psicológica, de ajudar a pessoa a desvencilhar as dificuldades que ela tem para além do trabalho, o que ela fica? Ela fica grata, mas ela fica fiel. Então, a hora que eu estou apertado, por exemplo, no meu trabalho hoje, eu peço para ela, você não pode vir hoje porque eu estou apertada, tô com sobrecarga, fulano está com a filha doente, não vem, você não pode vir hoje e folgar outro dia? O que ela vai falar para você? Sim, né? Vou. Com certeza. Isso é troca. Sim. Agora, se eu tenho uma relação de liderança que é uma relação que não é empática... Hostil, né? Hostil, o que ela vai falar para mim? Não posso. Se vira. Mais ou menos. É o dito popular, se vira. Ela pode até não falar, mas na cabeça dela isso está pensando, a hora que eu precisei você não colaborou, por que eu vou colaborar agora? Então, é uma troca, é uma né? troca, é uma construção. Então eu te Exatamente. ajudo, você me ajuda. Olha, esse final de semana está um pouco mais tranquilo, posso concentrar um pouquinho mais de folga. Olha, é aniversário da minha filha, posso sair uma hora mais cedo. É lógico que eu estou falando de uma série de conjecturas. Sim, Qual que é o sim. problema de você liberar
né, para a pessoa sair Sim. uma hora mais cedo, que ela tem um aniversário, se não for comprometer o trabalho. Sim. E até de você articular isso com as pessoas, né? Na área da saúde a gente trabalha sábado, domingo, feriado, né? A gente não... A agenda de vocês né? é Terrível. extensa, né? Então, aí você vai ter, por exemplo, Dia dos Pais, Dia das Mães, Natal, Ano Novo, Páscoa, que tem que trabalhar. Aí todo mundo tem que conversar, né? É Vocês discutir têm com a que equipe, ó. organizar. Então você é mãe, então eu acho justo no Dia das Mães você folgar. O Sim. que você acha? Você vai construindo isso. Então já fica definido, né? Ó, a Cris é mãe, ela vai folgar no Dia das Mães. Ó, o Márcio é pai, ele vai folgar no Dia dos Pais. Ah, eu gosto de balada, então eu quero folgar no Carnaval. Então você vai fazendo esses acordos, né? Isso é bom. Então é aí que você tem troca. Então você tem troca, né? E você tem educação. Essa educação em serviço que é para preparar a pessoa para o trabalho dela e também para um outro trabalho que se Olha que porventura bacana. ela sair. Sim. É sempre muito ruim perder um bom profissional. Mas se ele vai fazer bem em outro lugar, a nossa tarefa está concluída. E nós Exato. vamos começar com outro. E a vida é feita de ciclos. Exatamente. Feita de ciclos. Exatamente. Márcia, eu sei que você, dentro da sua carreira, você fez um construto muito grande sobre a experiência do paciente, a cultura do cuidar. Muita gente pensa que hospital é só remédio, é só estrutura, mas a experiência do paciente vai muito mais além do que isso, né? Como que essa visão chegou até você e desde então, o que mudou? Né? Como que você conseguiu mudar isso na tua equipe? Eu acho que tem a ver com a primeira pergunta que você fez, Cris, quando eu falei assim, olha, a gente sempre tem que se dedicar um pouco aos estudos, dedicar um pouco do valor financeiro do que você ganha para estudar, ainda mais hoje, né, que está tão fácil a gente ter acesso aí a diferentes meios de comunicação e se qualificar. Mas há um bom tempo atrás, há uns 10 anos atrás, era um tema que começava a aparecer nas minhas leituras, experiência do paciente. E eu fui fazer um curso de 16 horas, foi uma sexta e um sábado em São Paulo. E aquele tema, ele me chamou a atenção. Pensei, esse é um caminho. Tem muita moda também, né? A gente tem que tomar cuidado para não ser moda, mas aquilo me pegou. Dentro do propósito que eu trago de vida e profissional, aquilo me marcou. O que é isso? É como que eu mudo a experiência do paciente. E aí eu comecei a estudar um pouco sobre isso, tal, né? Sempre fazendo um curso ou outro, trazendo algumas coisas para dentro do hospital, algumas práticas para dentro do hospital. E aí fui fazer esse MBA do Sírio-Libanês de experiência do paciente, cuidado centrado na pessoa. Então lá a gente mergulha, né? Foi 1 ano e meio de aulas de sexta e sábado, o dia todo, tal, com um grupo muito bacana, um grupo muito amadurecido, onde a gente começou a olhar um pouquinho para isso. Para ficar fácil, né, para quem nos assiste até entender, quando a gente fala em saúde, a gente usa 2 conceitos básicos com relação a isso. Um é desfecho clínico. O que é isso? Você internou, você estava com uma apendicite, você internou, você foi operada, correu tudo bem, 2 dias você está de alta, recuperou em casa, tirou ponto, tomou antibiótico, tá ótimo, vida que segue. Isso é desfecho clínico, tá? Desfecho do cuidado. Você fez tudo isso, você passou por tudo isso, mas a pessoa foi grosseira com você no pronto-socorro, não deixou seu acompanhante entrar, você fez uma pergunta enquanto você estava internado, a pessoa não respondeu, tá? Depois no pós-operatório, você fala, eu tô com muita dor, ela vira para você e fala, mas vai doer mesmo, cortou, não sei o quê. Isso é a experiência do cuidado. É aquilo que não está na técnica, é aquilo que está na abordagem da pessoa. Quando eu falo de uma experiência dessa natureza, por exemplo, né, de uma apendicite, é algo relativamente simples. Você vai para o pronto-socorro, você vai diagnóstico, opera, em 2 dias você está em casa e em 15 dias está recuperado. E quando é um paciente que faz um diagnóstico, por exemplo, de uma neoplasia, de um câncer, vai precisar de cirurgia, quimioterapia, radioterapia, às vezes de várias internações, vai precisar de vários profissionais, ele vai e volta, ele vai ficar muito tempo internado. Isso tudo faz muita diferença para ele no desfecho final. Ele precisa ter uma experiência de cuidado positiva. Eu gosto sempre de dar alguns exemplos, né? E eu tive uma experiência de um paciente que internou na UTI uma vez, tá? E ele fez uma cirurgia, ele tinha um tumor de laringe, ele fez uma cirurgia, ficou com uma traqueostomia, ele teve uma complicação no pós-operatório, ficou muito grave. Era um paciente assim, que na avaliação da equipe era um paciente que ia evoluir mal, que provavelmente morreria. E aí um dia a esposa pegou e falou assim, a esposa dele, falou, olha, eu queria que meus filhos viessem vê-lo.
Que idade que tem os filhos? 6 e 7 anos. A primeira coisa que o pessoal da equipe falou, não pode entrar criança na UTI. E aí perguntaram para mim, eu falei, por que não pode? Ah, porque em lugar nenhum pode. Eu falei, então tá na hora da gente mudar isso. Uau. Né? É um exemplo. Sim, sim. Aí chamei o psicólogo, um psicólogo muito ponta firme, falei, o que você acha disso? Ele falou, eu acho que tem que entrar, vamos fazer isso. O que nós fizemos? Nós terminamos a visita no horário normal, terminou a visita, nós colocamos as 2 crianças lá, dentro. Fechamos a cortina, essas crianças ficaram lá mais de 3 horas em cima da cama com esse pai semiconsciente. Ficaram, não tivemos problema absolutamente nenhum, e fizeram bexiga com luva, desenharam tal, e foram embora. Passou, o paciente melhorou, recuperou, e depois de muito tempo, ele veio numa reunião nossa, que a gente faz as reuniões de experiência do paciente. A gente convida alguns pacientes para vir falar para a equipe como que ele foi atendido. Aparecem coisas boas e coisas não tão boas. Esse paciente falou para nós assim, eu sabia que eu ia morrer. Bem, curado. Ele terminou o processo ali, saiu de alta e depois dali ele foi fazer radioterapia no Sírio-Libanês. Era um paciente que tinha condição de fazer esse tratamento fora, a gente não tinha radioterapia ainda, e ele voltou curado. E ele falou assim, sabe quando que eu resolvi lutar pela minha vida? O dia que eu ouvi meus filhos lá me chamando de pai, de pai, de pai, e na minha cabeça veio o quê? Eu preciso estar vivo para ver meus filhos crescendo. Uau. Foi aquilo que mobilizou ele a ter força para lutar, para viver. Então, quando a gente fala de experiência, é sobre isso. Tem um aspecto técnico que é importantíssimo. A cirurgia no tempo certo, a cirurgia de forma correta, o antibiótico, tudo. Mas tem esses outros desfechos que eles fazem muita diferença. Sim. Se eu não valorizar essa experiência, o paciente ele tem medo de mim. Ele não reclama, ele não pede a medicação para dor, ele não se queixa, né? Então, quando a gente fala disso na prática, alguns exemplos que a gente tem, né? Então, bacana demais. Então, hoje, as nossas UTIs, elas têm horário estendido. Não tem mais essa de... Tem horário da visita. Mas se precisar ficar além da visita, se precisar passar a noite, a gente deixa. Que bacana. Isso é muito legal. O que é isso? A gente não tem uma cadeira confortável, mas a gente fala pra família, ó, a cadeira que eu tenho é essa, você quer ficar? Que mãe que não quer ficar com o filho? Oxi. Cansei de ficar... Você lembra? Meus filhos... Eu tenho 2 filhos. Aí eu vou contar aqui essa parte aqui. Tenho 2 filhos, né? E aí, uma vez, meu filho tinha muita episódio de asma, né? Então, volta e meia... Agora que melhorou muito, tem o negócio dos acompanhantes, mas antes não podia. Era muito fechado. Então eu sentava no chão, eu dormia embaixo da caminha dele no hospital, porque não soltava, eu ficava com a mãozinha assim nele, porque vinha esse cuidado, justamente por isso. E o que bom, Márcio, que você trouxe você conseguiu abrir sua mente para você ver a importância de um familiar próximo de um adoecido, de uma pessoa doente. E isso faz com que ele se recupere de uma forma assim muito mais firme. Muito. Ou mais rápido, dependendo da situação, né? Exatamente. Eu vou falar uma coisa para você, que eu como psicóloga, eu fiz isso, já até comentei com alguns colegas. A pandemia matou muita gente, sabe? Quase 800 mil pessoas. Exatamente. Digamos, é praticamente 2 cidades de Bauru. Exatamente. É muita gente. Muita gente. É muita gente. Então, eu acho, lógico, que o fato de as pessoas, quando entravam dentro do hospital, ficavam em isolamento de todo mundo, isso contribuiu para as mortes. Eu falo que as mortes foram mais emocionais. Lógico que o físico vem depois, foi acometido depois. Mas você saber que você não vai poder ver seu parente, né? Então, assim, eu imagino, né? Trazendo isso aí como a sua experiência. Você tá certíssima. Porque uma vez, eu tive o Covid. E aí eu falei, filho, vocês vão pro hotel e tal. Ele falou, mas se tiver que morrer os 3, vai morrer os 3 aqui junto. Não, nós não vai. Meu celular assim, eu não vou te deixar sozinha. E eu não vou, como é que ele falou? Eu não vou te deixar sozinha e eu não vou entregar nada pelo portão. Porque se tiver que morrer, vai morrer os 3 juntos. É meus 2 filhos, né? Então, assim, eu vejo que muitas famílias foram ceifadas porque teve essa questão do isolamento. Porque crise de ansiedade, você sabendo que você vai entubar. Você vai ter uma crise de ansiedade.
E naquela E ali, época, né, Cris, na pandemia, difícil. eu acho que a pandemia ela contribuiu muito para tudo que a gente está vivendo hoje, né? Muito, muito. Então, a hora que uma pessoa era entubada, o paciente, a família sabia, ele vai morrer. Não significa que todos morreram, Que mas todos eram morreram. pacientes graves. Era. Né? Então, imagina o medo, a tensão, como que era. Todo mundo, né? Né? Vocês, enquanto profissionais, com medo, Exato. que ninguém sabia o que agir. Exatamente. E a família querendo ver o parente. Imagino que foi um momento, assim, muito difícil para vocês. Muito difícil. A pandemia foi muito difícil. E hoje eu vejo, né? Se fosse hoje a pandemia, algumas coisas eu faria diferente. Naquela época a gente não fez, obviamente, porque é o que você falou, a gente não sabia o que era, a gente estava lidando com um desconhecido. Hoje não, a gente já não lida mais com um desconhecido, a gente sabe o que tem que fazer, né? Mas a gente vê que na prática, você perguntou como que a gente faz isso com a equipe. A melhor estratégia é chamar o paciente, a família, para vir falar numa reunião com a equipe o que foi bom e o que foi ruim. Nossa, eu imagino. A gente faz 2 por mês, Cris, por Que unidade. legal. Bacana. Então tem algumas que são super bacana, que é só elogio, só elogio, só elogio. Todo mundo precisa de elogio. Mas tem umas que às vezes vêm umas coisas pesadas. Quando eu digo pesada, não é pesada do ponto de vista técnico, mas é da falta de vista do comportamento, do humano, da falta de informação. Humanismo. E a hora que um paciente fala é diferente de eu falar. Eu posso dar 1000 treinamentos. Eu posso ajudar com alguma coisa. Mas a hora que o paciente e a família fala, isso muda significativamente. Muda, lógico. Então é a melhor forma de você trabalhar a experiência do paciente. Então, eu estou dando esse exemplo da UTI, mas a gente tem várias outras ações que a gente vai fazendo, né? Do ponto de vista da experiência do paciente. Essa questão de horários é uma coisa que hoje pra gente, né? A gente regula em alguns horários por conta de algum procedimento e tal. Sim. Mas assim, acompanhante pra gente não é hoje só para quem tem mais de 18, para quem menos de 18, mais de 60, é quem a gente entende que precisa. Nós tivemos recentemente, lembrando agora, tinha uma paciente internada na UTI, ela teve um quadro neurológico, uma paciente especial. E a irmã falou, eu não vou embora. Não vou embora. Porque a hora que ela acordar, ela vai querer me ver aqui. E aí nós ficamos pensando alternativas, né? O grupo, assistente social, o enfermeiro. Bom, conclusão. Nós conseguimos um lugar para ela ficar durante a semana. Então ela ficava o dia todo lá no hospital e à noite ela ia dormir nesse lugar. Aí chegou na sexta-feira, a assistente social falou assim, a enfermeira falou assim para mim, e agora? Final de semana esse lugar fica fechado. Eu falei, nós não temos leito fechado na pediatria? Tem, então é lá que ela vai dormir. Olha aí. Isso é uma forma que a gente vai tentando trabalhar com todo mundo para todo mundo pensar desse jeito. Qual que é a dificuldade de colocar essa mulher dormir lá? Se eu não tivesse o leite, tudo bem, eu ia pensar em outra alternativa. Mas a gente tem que pensar alternativas para que esse evento ele seja menos traumático possível. Exatamente. Né? Então, é muito interessante a gente trabalhar com essa perspectiva, né? A gente está com um trabalho bem pontual e com crianças do transtorno do espectro autista, sabe? Para ficar acompanhante, para ele trazer os utensílios que ele quer de casa, o prato, o talher, a mamadeira, para ele ficar o mais perto se sentir mais da família. Mais perto da família, perguntar para a família o que ele gosta, o que ele não gosta. O acompanhante talvez não seja o melhor acompanhante na nossa cabeça, de repente seja um irmão meu. Para o paciente não é. O melhor acompanhante para ele é um amigo. E aí a gente tem que respeitar essas decisões, né? Então tem muita coisa para a gente fazer, né? A gente tem, por exemplo, liberado animal dentro do hospital. Eu tenho visto isso também, é muito legal. Então é lógico, a gente tem uma rotina, né? Não pode ser de qualquer jeito. Tem as regras, tem né? As regras e os limites ali também. Mas né? a gente já teve experiências muito positivas com animais entrando, que eram o quê? Pacientes ou que estavam muito tempo internados, ou pacientes com uma terminalidade conhecida, né? E que daí querem ver o bichinho, principalmente cachorro, é o que a gente mais vê, né? E aquela alegria daqueles cachorros pulando no paciente, né? Sim. Quando ele tem condição de sair no pátio, esse cachorro sobe, esse cachorro pula no colo, ele fica feliz, ele chora. Quer dizer, tudo isso tem a ver com o quê? Tem a ver com acolhimento, né? Tem a ver com experiência. Acho que tem que a ver com a dignidade humana. Isso é. A dignidade humana. Né? E uma coisa, com você certeza. está dando a esse paciente que até então, que quando você está dentro do hospital, primeiro o pensamento que vem é vou morrer, né? Então, e tem gente que já tem um medo, já tem todo um estigma do hospital, né? Exatamente. Então, quando você começa a atuar trazendo essa dignidade para o paciente,
né? Vai fazer com que as emoções dele mude a polaridade e ele possa também melhorar o tratamento e os resultados, exatamente. né? É você colocar, colocar o paciente no centro do cuidado. Exatamente. É valorizar a família, porque a família é muito importante. Sim. Né? E nessa lógica que você falou, né, uma palavra, né, dignidade, e eu associaria mais uma palavra além de dignidade, compaixão. Em saúde, a gente percebe que a própria tecnologia, as novas gerações, se perdeu um pouquinho. Então, a falta do diálogo, da conversa, a hora que eu tenho um minutinho livre, é mais fácil eu entrar ali numa rede social do que ir lá conversar com o paciente. Exato. A compaixão, ela precisa ser resgatada. Necessita. O ser humano, ele precisa de compaixão, gratidão, ser mais grato pelas coisas, né? Sem dúvida. Isso é muito bom. Isso vai fazendo com que essa sinergia, e todo mundo vai ganhar com isso. Todo mundo. Profissional, o paciente, a família, né? Porque é uma engrenagem, né, Márcio? Exatamente, né? exatamente. Eu separei aqui uma pergunta, um eixo: educação, formação e novo olhar profissional. O que você acha que está faltando hoje, né, na formação de quem está chegando no mercado da saúde? Eu acho que do ponto de vista técnico, Cris, a formação ela tem vindo ruim da base, né? Pode parecer meio pesado isso, mas infelizmente essa é uma verdade, tá? Então você tem muitas pessoas que elas vêm aí dos 9 anos de formação básica, depois do colegial, vem com bastante fragilidade. E, obviamente, isso, do ponto de vista técnico, ele traz uma repercussão, porque o aprendizado ele acaba sendo um pouco menor, né? Entendi. Você precisa de uma base estrutural. Assim como as próprias faculdades também têm fragilidade na sua formação. Entendi. Né? Então, a gente precisa ter currículos muito bem estruturados, muito bem montados, discutidos, para que a formação ela seja o mais próxima daquilo que realmente traz um cuidado efetivo em saúde. Você pega algumas faculdades que o currículo hoje é o mesmo currículo de 10 anos atrás, de 20 anos atrás, de 30 anos atrás. E olha quanta mudança que teve de lá para cá. Né? Então, os currículos bem estruturados, eles são fundamentais, eu não tenho dúvida disso, a gente tem que olhar para isso. Um currículo que seja centrado na pessoa, na necessidade da pessoa e não na doença em si. Né? A gente precisa de professores bem preparados, né? Porque muitos professores eu vejo pela área da saúde. Na saúde, muitos viraram professores, mas não são professores. Entendi. Então, aí falta um pouquinho de técnica, falta um pouquinho de método, né? E aí é um excelente profissional, é um excelente enfermeiro, é um excelente fisioterapeuta, é um excelente médico, mas não tem conhecimento sobre métodos de avaliação, sobre metodologias de ensino, então isso dificulta muito. Então, isso começa numa formação lá de baixo, da base, que tem que estar bem estruturada, currículos bem estruturados, professores bem preparados, e a hora que ele cai no mercado de trabalho, a gente tem que continuar esse processo de formação, porque isso não para nunca. Exatamente. É novidade o tempo todo, né? Verdade. Mas cuidar dos outros exige muito emocionalmente. Como que você enxerga a saúde mental entre a equipe e como que você lida hoje, né? Você tendo que manter a sua saúde mental saudável. Bom, a minha saúde mental é com psicoterapia, não tem jeito. Eu sempre brinco com isso, mas a terapia ela deveria ser algo que é meio que obrigatório para todo mundo, né? Porque se a gente não cuida bem da nossa saúde mental, fica muito difícil cuidar do outro, né? Mas a gente sabe também que isso tem um custo, né? Que muitas vezes as pessoas elas não conseguem arcar e bancar com isso, né? Então, obviamente, essa seria uma primeira escolha. Mas eu acho que a construção de vínculos sadios, a escuta ampliada, né? Análise crítica das demandas que chegam para você, essa parceria com a equipe, a liderança transformadora, a liderança que é exemplo para o funcionário, a liderança que acolhe, ela ajuda muito nesse sentido. Entendi. Isso para você tornar um ambiente prazeroso de trabalhar, né? Um ambiente prazeroso de trabalhar é aquele ambiente que você vem sem medo, sem tensão. Você sabe que você vai trabalhar, tem trabalho ali a dar com pau. Mas que você vai ter condições de trabalho, que seus colegas te respeitam, que a sua chefia te respeita, que a instituição te respeita, isso é fundamental. Maravilha. E aí tem as outras questões daquilo que ele traz dele, que vem com ele, né? A ansiedade, a depressão, né? Os distúrbios de ansiedade hoje são os mais comuns.
e da gente poder fazer a identificação rápida disso para poder ajudá-los. Isso né? é ótimo. O que a gente precisa ter são projetos bem instituídos dentro das organizações para trabalhar bem isso. Então, teoricamente, assim, se eu estou trabalhando com uma equipe que eu escuto, que eu acolho, que eu faço vínculo, que eu oriento, que eu capacito, é uma equipe que vai andar bem. Só que eles vão trazer demandas pessoais. Sim, porque são seres humanos, exatamente. Né? São seres humanos. Então, a gente tem que identificar rápido isso para poder fazer algum tipo de intervenção, algum tipo de acolhimento. A NR1, agora, que ela foi muito discutida o ano passado, esse ano, é algo que para o ano que vem ela se torna obrigatório. Que você tem que ter, por exemplo, ações de qualidade de vida e de atenção à saúde mental para os seus trabalhadores. O que as organizações precisam fazer é que isso não seja algo só para cumprir legislação. Eles têm que fazer isso acontecer na prática. É eu saber que aquele funcionário está com um comportamento diferente. Opa, isso daqui pode parecer uma depressão. Entendi. Percebo que ele está com um transtorno de ansiedade. Eu não preciso fazer diagnóstico, eu só preciso ver que ele está com um comportamento diferente, acolher, mostrar que ele tem espaço, que ele tem voz, que ele pode falar, e aí fazer os encaminhamentos. Isso é fundamental para a gente poder ter um resultado bem satisfatório do ponto de vista de qualidade de vida dos nossos trabalhadores. Que ótimo. Mas nós estamos já entrando aqui para o encerramento. Eu vou fazer uma pergunta que eu costumo fazer. Então, eu gostaria que você pensasse. Se Deus te desse o poder de impactar 8 bilhões de pessoas em 1 minuto, qual seria essa mensagem? Gostaria que você falasse para os 8 bilhões de pessoas. Nossa, 8 milhões de pessoas. 8 bilhões. 8 bilhões, desculpa, bilhões. Eu acho que eu ficaria um pouco na questão da compaixão, né? Eu vejo pela prática em saúde hoje, está faltando muita compaixão, né? De você ver o outro, de você reconhecer o outro. Né? Hoje a gente vê aí que na prática, né, a gente vê um momento que o Brasil e o mundo está vivendo, né? Um país dividido entre direita e esquerda, isso é ruim para todo mundo, isso é péssimo, né? Não estou aqui falando de política, Sim. mas eu estou falando de movimentos importantes em que a compaixão ela desaparece. Né? Então, poder olhar o outro e olhar para si, eu acho que é fundamental para a gente transformar as nossas vidas e para nos transformarmos enquanto pessoas melhores, para conviver melhor com conflito, ser mais resiliente, mais acolhedor, ouvir mais e julgar menos. Acho que é isso. Perfeito. Notou aí? Eu espero que você tenha anotado tudo. Esse podcast, assim, foi surreal, Márcio. Eu quero agradecer. É um presente, foi um presente te ouvir. A sua fala tem, assim, uma densidade, mas também tem leveza. Eu gosto... daria um outro podcast, né? Diretor? Daria, né? Porque é gostoso. E eu sinto brilho nos seus olhos quando você fala. Como é gostoso. E ver tudo isso que você caminhou, Márcio. Muito obrigado. Eu que agradeço. Foi uma honra ter você aqui, viu? Eu estou à disposição sempre. Muito obrigado. Vamos chamar mais vezes, né, diretor? Gostou também, né? O diretor também gostou. Muito obrigado. E, já sabe, né? Volta esse podcast, assiste, salva, compartilhe, porque tudo que o Márcio trouxe é riqueza, é ouro. Para você que está querendo fazer transição de carreira, você que quer adentrar a saúde, esse universo aí da saúde, você que é líder, pegou algumas dicas dele? Atuar mais com a liderança com mais humanismo, escuta ativa, praticar a compaixão, não é isso? Exatamente. Isso que é importantíssimo. E eu reforço aqui os nossos agradecimentos ao Unimar EAD, a do Cris Exclusive, o Boticário, Sônia Carreiro, ela que cuida do meu cabelo, cuida de mim, cuida da minha roupa. Muito obrigada, Sônia Carreiro. A lavanderia Laveflex, que é maravilhosa aqui na cidade de Marília. Mirela Bronze, Simone Primo e aos nossos pilares aqui, que é você, que é os nossos parceiros aqui, o professor Henrique Ned Maia, o nosso diretor técnico, o Marcos. E sem eles, e sem você, nada disso seria possível. E quando a gente conecta com as histórias reais, a gente se aproxima da nossa melhor versão. Vamos fazer um brinde, Mar? Vamos lá. Bora aqui. Quem assiste o Empodera aí, Cris, é feliz. Até o próximo episódio. Até.